A porta de entrada do mundo racional é a cultura racional. Por ser a cultura racional a materialização da energia do mundo racional, que vem promover o desenvolvimento do raciocínio de todos. Então está nos livros Universo em Desencanto, na forma gráfica, o conhecimento que foi materializado por Manuel Jacinto Coelho na forma sonora. Ele materializou na forma de sons, e esses sons foram traduzidos para a forma gráfica, na forma de livros. Assim foi materializada na Terra a energia do mundo racional, para estar disponível para toda a humanidade, para que toda a humanidade tenha acesso a essa energia materializada em livros ao alcance de todos. Para que, então, de posse dos livros, todos possam ter acesso à energia racional em forma de conhecimentos de cultura racional. E essa energia em forma de conhecimentos racionais, de assuntos racionais, uma vez sendo assimilada pela pessoa através da leitura, do estudo, do aprendizado racional, vai promover o desenvolvimento da desmaterialização do seu raciocínio. E esse raciocínio desmaterializado é quem tem o poder de conduzir a pessoa para fora da deformação, levando-a para dentro do mundo racional. Por isso se diz que a porta de entrada do mundo racional é a cultura racional, porque só se entra no mundo racional por meio do estudo da cultura racional. Salve! A missão do habitante do mundo racional. A missão do habitante do mundo racional é dar causa ao animal racional e elevar esse animal racional à condição de um racional. Então, a missão do habitante do mundo racional só se encerra quando ele se liga à pessoa, transformando a pessoa em um racional. Aí ele volta para o mundo racional, porque deu causa a uma vida elétrica e magnética e transformou essa vida mortal em uma vida eterna racional. E para que isso ocorra, tem a parte da pessoa, os dois pontos principais a serem atingidos pela pessoa, em suas materializações, ao longo de suas vidas. O primeiro ponto é não agir fora das leis naturais da natureza, porque as transgressões das leis da natureza que foram estabelecidas na Terra podem levar a pessoa a ser colocada nas classes inferiores pela natureza. E o segundo ponto é hoje, o desenvolvimento da desmaterialização desse habitante do mundo racional, que é feito pela dedicação da pessoa ao estudo da cultura racional. Porque é nisso que está a desmaterialização desse habitante do mundo racional, para que ele, desmaterializado, possa se ligar à vida da pessoa e elevá-la à condição de vida eterna racional. Então, tendo cumprido essas duas exigências da vida, o ser humano possibilita isso, que o habitante do mundo racional racionalize a sua vida, e com isso, encerre sua missão. Aí, ao longo desse processo, ele toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural, a forma legítima de um habitante do mundo racional, e volta para o seu mundo de origem, como quem diz, missão cumprida. Entretanto, tem os casos em que a pessoa, por suas violações às leis naturais da natureza, é colocada nas classes inferiores. Aí encerra a missão do habitante do mundo racional, mas ele não volta, continua aqui na deformação, acompanhando a evolução do corpo de energia elétrico e magnético, ao qual ele se juntava para dar causa a um animal racional. Então ele fica aqui, acompanhando a evolução do corpo de energia elétrico e magnético, se materializando em corpos de vidas diferentes nas classes inferiores. Aí só vão voltar na 22ª eternidade. Então, hoje, com os livros de cultura racional nas mãos, todos alegres, felizes e contentes, tanto o habitante do mundo racional, quanto o estudante da cultura racional, porque sabem que os dois vão voltar agora, nessa 21ª eternidade. Primeiro volta o habitante do mundo racional, mas ligado à pessoa. E depois volta a pessoa para o seu lugar de origem, com a transformação do seu corpo material em pureza racional, para então, de lá, ir habitar o mundo racional. Salve! A doação dos livros. A doação do livro Universo em Desencanto é um ato de fraternidade racional. Doar para quem se interessar, doar para quem procurar. Aí estamos ajudando o próximo a se ligar à fase racional. Sendo isso, o cumprimento de um mandamento da fase racional, fazer o bem sem olhar a quem. Então não importa quem seja, se a pessoa se interessou, e se podemos doar o primeiro volume para essa pessoa, vamos doar, vamos prestar essa colaboração racional. Porque o livro Universo em Desencanto não é um produto comercial, e a divulgação racional tampouco é uma divulgação comercial. Não somos propagandistas para a venda de livros, não estamos interessados em vender livros, não somos vendedores de livros, e nem trabalhamos, para quem quer que seja, venda livros. Somos estudantes do brilhante livro Universo em Desencanto, e queremos que o brilho racional que esse livro nos traz, traga para todos os demais, para toda a humanidade.
Por isso levamos o livro ao conhecimento de todos e colocamos o conhecimento racional ao alcance de todos. Então a divulgação ou propaganda racional é isso, é para informar as pessoas sobre a existência do livro Universo em Desencanto, é para que todos venham ver e conhecer o livro. É para estimular todos a verem o livro. Por isso estamos sempre exibindo a sua figura em nossos banners, painéis, cartazes, camisas ou qualquer outro veículo de comunicação visual. Para que estimulados, venham ler o livro que traz as respostas para a sua vida, para a solução de sua vida. É isso, portanto, o exercício do ponto fundamental da cultura racional, que é o amor ao próximo como a si mesmo, todos fazendo o bem sem olhar a quem. Então tem essa ação, a divulgação com a doação, divulgando e presenteando os interessados, com o livro Universo em Desencanto. Aí a pessoa já sai dali com o livro de sua racionalização nas mãos. Salve! A desobediência. Por fazerem uso da liberdade, os habitantes do mundo racional deram causa a duas humanidades. A humanidade da linha astrológica e a humanidade de hoje, do nasce e morre, a humanidade do rosário da vida. Foi fazendo uso da liberdade que uns tantos habitantes do mundo racional causaram a descida da planície racional, abrindo um buraco cósmico que é esse universo em que vivemos. Desceu a planície, e se transformou em tudo que existe dentro desse astral inferior, desse mundo deformado elétrico e magnético. Então, foi com base na liberdade, que tudo se formou da forma que aqui está. Porque no uso da liberdade, passaram dos limites, que o limite era a direção indicada pelo racional superior. Mas como não quiseram seguir as orientações do racional superior, seguiram em outra direção. Com isso, passaram dos limites, e vieram junto com a parte da planície racional, parar aqui embaixo, nesse buraco cósmico, nesse mundo deformado material. Primeiro então, veio a planície racional, e junto com ela, uns tantos habitantes do mundo racional. Depois disso, veio uma infinidade de outros tantos habitantes do mundo racional, acompanhando esse progresso da vida fora dos limites do mundo racional. A primeira turma, uns tantos habitantes, acabaram por gerarem a primeira humanidade, e a segunda turma entrou na geração da segunda humanidade, a humanidade do Rosário da Vida. Por que Rosário da Vida? Porque já não tinha mais o alfabeto de astrologia para reger essa segunda humanidade, já não tinha mais uma linha de cima a seguir, porque o tempo da linha astrológica já havia se findado. Por isso, a vida dessa humanidade se formou como um rosário de sofrimentos, um rosário de paixões, um rosário de desventuras, um rosário de amarguras, por ninguém se conformar com a sepultura. Então é uma humanidade que nasce, padece e morre, nasce, padece e morre, nasce, padece e morre, onde cada uma dessas vidas, ou transes de vidas, é como se fosse uma conta que forma um rosário de reza. Por isso, é chamada essa segunda humanidade, de a humanidade do rosário da vida. Diferente da primeira humanidade, que vivia a vida natural, com uma linha clara a seguir, sem padecimentos, angústias, paixões e desventuras, e só morriam uma vez. E como seguiram a linha de astrologia, voltaram para seu lugar de origem e hoje são habitantes do mundo racional. E nós, a humanidade do rosário da vida, chegamos agora, na fase da linha do desenvolvimento do raciocínio, a linha de cima, para nos conduzir à planície racional, para também nos transformarmos em habitantes do mundo racional. E assim, hoje, por verem e saberem do péssimo resultado do uso da liberdade sem limites, a liberdade, hoje, no mundo racional, passou a ser naturalmente limitada. Salve! A cultura racional e suas revelações. Revelações essas que, em alguns casos, não se encaixam com as afirmações da ciência do encanto. E isso leva alguns leitores a entrarem em choque com a cultura racional, porque são décadas adotando as informações da ciência artificial como verdades imutáveis. Então, quando se deparam com os assuntos sobre a origem do universo, sobre os movimentos do Sol e da Terra, sobre a origem da humanidade, sobre o formato da Terra, e muitos outros assuntos, aí se chocam, não aceitam de imediato as explicações racionais. Mas, em sua persistência de seguir adiante na leitura, no estudo da cultura racional, vão vendo os detalhes sendo apresentados, vão vendo as bases e as lógicas das revelações racionais, e com isso, aos poucos vão se desencruando das teorias criadas pelos pensadores sobre a vida, sua estrutura, sua origem e solução. Aí vão vendo que o que está revelado nas páginas brilhantes dos livros Universo em Desencanto, são de fato, a verdade das verdades sobre a vida e sua solução. E essa verdade ou verdades,
fazem desmoronar as versões do encanto, as versões que só mantiveram todos na ignorância de si mesmos, na ignorância sobre sua origem e, principalmente, sobre a solução de suas vidas. Então, se tratam de conflitos que, naturalmente, surgem para muitos leitores, para muitos estudantes iniciantes do universo em desencanto, que trazem consigo as verdades científicas sobre a vida. Mas que, com paciência e persistência, tudo vai sendo colocado em seu devido lugar, tudo vai se ajustando e todos vamos chegando à conclusão que é isso mesmo, que está na cultura racional a verdade das verdades sobre a vida, sua estrutura e sua solução racional para a vida de todos. Salve! Quando começou a descida de classe? Começou com os seres humanos da primeira humanidade, com o povo que seguia o alfabeto de astrologia, do astral superior. Teve lá uns tantos, que resolveram não seguir, não se deixaram reger pela linha de vida indicada pelo alfabeto de astrologia. Então esses, quando terminou seus ciclos de vida, não subiram, não foram conduzidos pelo astral superior para a planície racional. E por não terem sido levados, permaneceram aqui, presos na deformação em transformações. E nessas transformações, foram desvinculados de seus raciocínios, perderam seu vínculo racional aqui dentro da deformação. Nisso, ficaram por conta do à toa, quer dizer, por conta das transformações naturais da natureza. E como não tinham mais o raciocínio, foram transformados nas classes irracionais, as classes inferiores. Primeiro no astral térreo, se transformando no eixo magnético, dando causa aos magnéticos, os invisíveis irracionais do espaço. E de lá, se transformando nas classes dos visíveis, dos animais irracionais. Então assim começou, em eternidades passadas, as classes dos que perderam o raciocínio, com os primitivos humanos da primeira humanidade. E, em seguimento à deformação, continuou esse processo com a segunda humanidade, com a humanidade do Rosário da Vida, a humanidade que foi formada pela segunda turma de habitantes do mundo racional, dos que vieram acompanhando a deformação. Então, lá no princípio, do fim da era de astrologia, a natureza viu que se ligasse aquelas vidas nas classes dos animais, quando aqueles que foram seres humanos, em suas transformações, iriam produzir animais irracionais, criando assim a categoria de bicho racional, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. Então aqueles animais em suas reproduções, de irracionais, vieram a produzir esse zoológico magnético incontável, de muitos tipos e formas e de todos os tamanhos, animais, vegetais e minerais, se transformando sempre, até chegar a hora dessa linha magnética ser invertida na 22ª eternidade, e todos esses irracionais começarem a se transformarem para cima, para as classes superiores dos irracionais, até estar em condições de se transformarem para fora desse conjunto elétrico e magnético, voltando assim, para o seu estado natural de planície racional, encerrando-se aqui, a produção de vidas irracionais na deformação da planície racional. Salve! Os três poderes plenipotenciários. A justa, força e razão, que são os três poderes da deformação. Poderes que, em sua união na fase racional por sua força natural, ajustam todos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, são três poderes que têm pleno poder de ação, dentro de sua área de atuação, para a realização de seu trabalho, para ajustar e conduzir a humanidade ao seu verdadeiro estado natural. E que poderes são esses? De baixo para cima, as energias elétrica e magnética, a energia mediadora racional e a energia racional. Esses são os três poderes: a justa, força e razão. O astral inferior, o astral superior e o mundo racional. Essa é uma lição que pode ser encontrada no 30 do Histórico, na página 133 e 134, e que vai ter a continuação de sua ilustração nas últimas páginas. Entretanto, nestas últimas páginas, o racional superior usa a palavra milênio para falar destes três poderes, o que pode levar alguns a fazerem alguma confusão, ou terem dúvidas sobre sua interpretação, porque não estamos acostumados a ver essa aplicação da palavra milênio. Mas para acabarmos com a confusão, para entendermos melhor esse paralelo feito pelo racional superior entre milênio e esses poderes, basta substituirmos a palavra milênio pela palavra poder. Aí tudo fica de fácil compreensão. Então, se traduzirmos a palavra milênio pelo sentido de poder, ficamos com esse sentido. Terceiro poder, o astral inferior, o elétrico e magnético. Segundo poder, astral superior, energia mediadora. E o primeiro poder, o mundo racional, a energia racional.
E no quadro seguinte temos o terceiro poder, as 7 partes do porquê assim somos, o cosmo inferior. O segundo poder, o astral superior, o cosmo superior a este. E o primeiro poder, o supercosmo, o supermundo, o mundo racional. Assim se completa, nesse livro 30 do Histórico, a explicação da justa força e razão, que são os 3 poderes que justificam a origem racional da humanidade. E segue o racional superior falando em milênio, só que agora para falar das 3 composições de 7 livros, que formam os 21 livros básicos que ele associa às 21 eternidades que passamos para chegar até aqui, que esses paralelos, usando essas numerologias, são comuns na cultura racional. Então tem essas referências, tem esses paralelos feitos pelo racional superior. O terceiro milênio com uma composição de 7 volumes. O segundo milênio com outra composição de 7 volumes. E o mundo superior com outra composição de 7 volumes. E assim, por a cultura racional ter sido ditada pelo modo do desencanto, pelo redígio do desencanto, é que tem essas peculiaridades. Tem esses paralelos, tem palavras que são usadas com sentidos diferentes, e tem também assuntos começando aqui, e sendo continuados mais ali. Então começa um assunto e a seguir pode vir até a falar de outro, com bastante semelhança, parecendo ser a mesma coisa, mas que são coisas diferentes. Porque a cultura racional é assim, é a cultura do desencanto, por isso tem sua comunicação no modo do desencanto. Que para nós, inicialmente, pode parecer confuso, porque mesmo sabendo do modo do desencanto, naturalmente, insistimos em interpretar os seus assuntos, no modo do encanto, quando deve ser, no modo do desencanto. E continua o racional superior. O terceiro milênio, o curso primário. O segundo milênio, o curso secundário. E o primeiro milênio, o curso superior. Então, nesse caso, ele está explicando ao contrário da sequência que ele vinha explicando em livros anteriores, com relação aos cursos e seus respectivos milênios, justamente para o estudante parar e prestar atenção ao que ele está falando. E prestando atenção e fazendo a interpretação de que ali está sendo explicado de baixo para cima, ou de trás para frente, tudo fica mais claro, porque aqui o racional superior optou por explicar assim essas 3 etapas da evolução humana. Então vamos procurar entender o que ele está falando, da forma como ele está explicando. Aí temos em terceiro lugar o curso primário, em segundo lugar, o curso secundário e em primeiro lugar, o curso superior, de supremacia racional, que é o curso da energia racional para o desenvolvimento do raciocínio de todos. Então, em primeiro lugar, deve estar o desenvolvimento do raciocínio, porque as coisas da imaginação e do pensamento não têm mais nada a dar a ninguém. E assim, cada um a seu modo, cada estudante entendendo e aplicando seu entendimento sobre o redígio do desencanto, sobre como estudar a cultura racional no modo do desencanto. Com isso, tudo fica mais simples e claro para todos. De modo que, levando em conta as particularidades do redígio do desencanto, vamos fazendo a melhor interpretação dos assuntos racionais, e vamos avançando para o correto saber racional. Salve! Reconhecendo nossas limitações magnéticas. Tem as coisas que têm como serem entendidas pela exposição teórica, ou por sua lógica, e tem as coisas que não são passíveis de serem entendidas, sem evidência racional, porque são coisas invisíveis, ou coisas de outras dimensões, de outras mecânicas de vida. Então não tem como a mente humana alcançar, porque tem a sua limitação magnética, e tem a sua limitação visual material. Assim, limitados pelo alcance de nossa visão e de nosso intelecto magnético, limitados ao pensamento e à imaginação, muitas coisas nos fogem à compreensão. Razão pela qual temos que ter mesmo paciência, até adquirirmos o intelecto racional, que é o funcionamento de nossos raciocínios e nossa vidência racional. Aí sim, estaremos capacitados a entender e compreender e sentir as coisas que hoje fogem ao nosso alcance intelectual, coisas que hoje não fazem sentido para nós. É como falar da vida no mundo racional, não tem sentido, não faz sentido, por ser uma vida de pureza racional, um progresso de seres puros, limpos e perfeitos. Não faz sentido, porque na matéria nunca existiu pureza racional, nunca existiu um progresso de energias puras, limpas e perfeitas. De modo que, não há nada em nosso contencioso magnético, de nosso pensamento e de nossa imaginação, que possa ser usado para que essas coisas de fora de nossa mecânica material possam ser precisamente entendidas, compreendidas e sentidas por nós, seres de matéria. Então a curiosidade em saber das coisas de cima, das coisas do alto,
das coisas do mundo racional é grande, e é natural que assim seja. Mas é importante termos a noção correta de nossas limitações, para não nos enveredarmos por caminhos especulativos magnéticos, para não nos enganarmos, e nem enganarmos nosso próximo com nossas especulações. Nosso foco, e nossa dedicação mais proveitosa, é conforme nos orienta o racional superior para o nosso amadurecimento racional. No ler e reler com atenção, para a boa compreensão, para o bom entendimento e para o bom sentido de sentir o conhecimento racional, é o quanto chega, para uma brilhante e grande modificação da própria pessoa. Assim vamos bem, porque lendo e relendo com atenção, vamos seguindo rumo ao correto aprendizado da cultura racional, e esse, nos trazendo o correto saber racional, a correta interpretação dos assuntos racionais. Vindo daí, o nosso amadurecimento racional, e esse amadurecimento, por sua vez, nos trazendo a vidência racional. Está aí a grande e brilhante modificação na pessoa. Aí, o que não éramos capazes de entender, ficando fácil de ser entendido, o que não fazia sentido, passando a fazer, porque estaremos vendo e entendendo as coisas como elas de fato são, racionalmente. Salve! As transformações nas classes inferiores. Uma coisa se transforma em outra, nada para, tudo segue se transformando, por tudo estar fora do seu verdadeiro estado natural. Então, numa espécie de busca pelo equilíbrio perdido, em busca da estabilidade do seu verdadeiro natural, tudo aqui no chão segue se transformando de uma forma para outra, só que em condições cada vez mais enfraquecidas, em corpos de vida cada vez mais inferiores. Assim são as estruturas orgânicas nesse sistema magnético. Corpos de vida superiores se transformando em corpos de vidas inferiores, em classes inferiores. Quer dizer, um verdadeiro inferno, uma condenação infernal, por ser isso uma deformação elétrica e magnética, uma deformação material. Ou ainda, uma deformação racional, deformação de um conteúdo puro, limpo e perfeito em magnetismo, em vidas sem expressão. Sem expressão porque são vidas que, nas classes inferiores, perdem sua identidade racional, o seu vínculo para sua restauração, o seu poder de retornar ao seu estado natural, por se transformar em classes inferiores, em classes irracionais. Como quem diz, a matéria não faz graça para ninguém rir, principalmente nas classes inferiores. Então é o desencanto, desencantar, desmagnetizar dessa deformação, é lutar para sair daqui desse chão em degeneração, pelo desenvolvimento do vínculo racional. Todos cuidando do aprendizado racional, todos cuidando de assimilar o correto saber racional para ver, e saber como se livrar desse abismo material. Se livrar de ter que passar pela lapidação cruel das classes inferiores. É a nossa luta natural para o desenvolvimento de nossos raciocínios, para podermos ser racionalizados e, com isso, voltarmos ao nosso estado natural, de massa extracósmica pura, limpa e perfeita, na planície racional. Salve! A desmaterialização do raciocínio. O raciocínio desmaterializado vai dar causa ao funcionamento do raciocínio. Assim, é o redígio do desencanto. Algumas palavras são usadas para se referir a duas ou mais coisas diferentes. Como foi o exemplo da frase, o raciocínio desmaterializado vai dar causa ao funcionamento do raciocínio. O raciocínio desmaterializado se refere ao habitante do mundo racional. O racional superior, neste caso, está falando do habitante do mundo racional. E o funcionamento do raciocínio se refere à glândula feita pelo habitante do mundo racional, se refere à glândula pineal, a máquina do raciocínio. Por isso se diz, a necessidade da desmaterialização do raciocínio para que o raciocínio entre em funcionamento. Então o racional superior usa a palavra raciocínio para falar tanto da glândula pineal, quanto do habitante do mundo racional. Que no início algumas confusões são naturalmente feitas, porque estamos lendo pela primeira vez. Ou mesmo tendo lido já algumas vezes, não reparamos essas peculiaridades do conhecimento racional. Onde tem até uma correção do racional superior no 231 do histórico, na página 24. A energia que é o habitante do mundo racional, se desmaterializa e volta para o primeiro mundo, o mundo racional, mas a máquina de matéria fica, que é a glândula pineal. Porque não é a glândula pineal que desaparece, e sim, a energia que está materializada, que é o habitante do mundo racional, que vai para o primeiro mundo. Então tem esses detalhes importantes a serem observados e levados em consideração, durante o estudo racional, é prestar atenção para saber do que, ou de quem, o racional superior está falando. Porque tem a semântica racional,
tem o redígio do desencanto, que é diferente do redígio do encanto. Que nisso está o aprendizado racional, está a aquisição do correto saber racional, o saber que dá condições a todos de serem agraciados com a vidência racional. Salve! Os propósitos. Sabendo do propósito do raciocínio, da natureza e do ser humano, o estudante sabe do projeto do racional superior para a deformação. E sabendo disso, o estudante tem a base necessária para entender tudo de cultura racional. De onde se pergunta, então, qual é o propósito do raciocínio? É fazer nascer uma vida na classe de animal racional, para que essa vida, esse ser humano, na fase racional, desenvolva a desmaterialização desse raciocínio, e ele então vai se ligar à pessoa para dar a ela vida eterna racional. E qual é o propósito da natureza? É organizar e comandar a deformação, que nisso está a geração, lapidação e evolução dos seres humanos, porque é ela quem coloca o raciocínio no espermatozoide para que venha gerar um ser humano. Sendo por isso, a natureza chamada de a dona de nossas vidas. E quem é o raciocínio? Um habitante do mundo racional que veio acompanhando a deformação. Se a natureza não colocar o corpo de energia racional junto com o corpo de energia elétrico e magnético, não tem a geração de um animal racional, só irracional. E qual é o propósito do ser humano? É evoluir para encontrar a fase racional, para nela desenvolver a desmaterialização de seu raciocínio, para então ser ligado a ele, e com isso atingir o estado de imunização racional. A imunização racional é a transformação de um ser material elétrico e magnético em um ser material racional, porque se ligou à energia racional. Com isso deixa de ser uma vida provisória deformada material, e passa a ser uma vida eterna racional, a vida de um habitante do mundo racional. Com isso, está pronto para se transformar conscientemente para o seu lugar de origem, a planície racional, para lá então ter o seu verdadeiro corpo puro, limpo e perfeito, feito pelo racional superior. Sendo esse o projeto do racional superior, a geração de vidas racionais mesmo dentro de uma deformação racional, para que essas venham se tornar os novos habitantes do mundo racional. Então, o estudante sabendo disso, entendendo isso, ele tem condições de interpretar todos os assuntos da cultura racional, corretamente. Salve! As 4 partes racionais. No estudo dos livros Universo em Desencanto, está o desenvolvimento das 4 partes racionais da pessoa. Sendo que 3 partes são para potencializar a pessoa e uma parte é para possibilitar essa potencialização. As 3 partes são o raciocínio ou glândula pineal, a vidência racional e o aparelho racional, que nesse caso, é o corpo da pessoa. O funcionamento do raciocínio, que é o funcionamento da glândula pineal, dentre outras coisas, abre, ou faz funcionar a vidência racional na pessoa. E o desenvolvimento do aparelho racional é a troca da ligação das energias, onde o corpo humano deixa de estar ligado às energias elétrica e magnética, e passa a estar ligado à energia racional. Ficando assim, a pessoa, jubilada racionalmente. Mas qual é a 4ª parte? Qual é a parte racional que possibilita o funcionamento das 3 partes racionais da pessoa? É o desenvolvimento da desmaterialização do raciocínio da pessoa, que nesse caso, o raciocínio, é o habitante do mundo racional. Então, há necessidade dele ser desmaterializado, para que essas 3 partes entrem em funcionamento, para que venham funcionar no ser humano. Porque ele se desmaterializa. E, então, liga sua mecânica racional, na mecânica material de origem racional, que é a pessoa. Passando assim, a mecânica material humana, a integrar a mecânica racional, se tornando uma mecânica material racional, um ser imunizado racional. Vindo daí a potencialização racional da pessoa, por suas partes racionais estarem em funcionamento, por sua imunização racional se efetivar. Sendo esse, o processo normal para a pessoa passar a funcionar racionalmente. Contudo, tem outra via de funcionamento racional, do funcionamento da vidência racional, que é quando a vidência racional, tendo sido desenvolvida, passa a funcionar mesmo antes da ligação do habitante do mundo racional, mesmo antes da pessoa atingir sua imunização racional. Sendo essa, uma espécie de concessão do racional superior aos pioneiros do correto saber racional. Razão pela qual, o João, após ter nos explicado, e estimulado a ler todos os livros, na sequência e sem pular nenhum, lendo, relendo e estudando, em seguimento a isso, nos ajudou e estimulou a sabermos corretamente dos assuntos racionais, dos pontos fundamentais da cultura racional, para que, tendo assimilado corretamente o conhecimento racional,
possamos todos ser favorecidos com a abertura da vidência racional, mesmo antes de nossa ligação, de nossa imunização. Salve! O objetivo da cultura racional é o desenvolvimento do raciocínio. Para que, por meio do desenvolvimento do raciocínio, todos possam ter suas vidas ligadas aos seus raciocínios que foram desmaterializados pelo estudo completo de todos os livros racionais. Então, tendo lido todos os livros na sequência, sem pular nenhum, a pessoa tem o seu raciocínio desenvolvido, pronto para entrar em funcionamento com a ligação de seu raciocínio ao seu aparelho racional. Assim, em vida, todos deixando a forma de vida material sofredora e mortal, e passando a ter a forma de vida dada pela ligação do seu raciocínio, a forma de vida eterna racional. Contudo, tem os casos em que as pessoas desenvolveram seus raciocínios, mas se transformaram antes de seus raciocínios entrarem em funcionamento. Quer dizer, morreram antes que seus raciocínios se ligassem às suas vidas. Aí essas pessoas vão passar por um outro processo de racionalização para sua volta ao mundo racional. Se transformarão em um corpo de energia elétrica e magnética, aos cuidados da energia racional, que providenciará sua conscientização e eternização racional, para o seu retorno à planície racional. Então, o corpo material morre e vai se transformar aos cuidados da energia racional em um corpo de energia, e vai acordar no espaço, e vai fazer o reconhecimento e a integração de todas as suas vidas passadas, naquela que ali está, e vai saber que ali está, pelo esforço que teve a sua última vida em desenvolver o raciocínio. Vem daí a transformação daquela vida elétrica e magnética, daquele corpo de energia elétrico e magnético, ao seu estado original de pureza extracósmica racional, na planície racional. Para que, na planície racional, aquele ser, venha então, se tornar um novo habitante do mundo racional. Similarmente ao que ocorreu com os seres humanos que seguiram o alfabeto de astrologia do astral superior, no princípio dos tempos. Para ver que todos que se dedicam ao desenvolvimento de seus raciocínios, só têm a ganhar, de um jeito ou de outro. Salve!